Bom, pessoal, vamos dar início aqui. Aula do oitavos anos, ensino religioso, livros sagrados, textos sagrados escritos. Os textos sagrados escritos por algumas tradições religiosas são criados a partir da manifestação e inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem ao homem religioso. Importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados, mas se tornam sagrados à medida em que o grupo encontra nos textos escritos alimentos que os unem em um mesmo ensinamento, apresentam valores comuns e auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Os livros sagrados são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também o movimento de registro histórico da religião. O livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado. Apresenta a experiência religiosa sagrada. Vedas, coletânea de texto do hinduísmo. É um dos livros sagrados para os hinduístas que foi compilado por volta de 3000 a.C., chama-se Vedas. Trata de quatro coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelados aos antigos sábios. O mais antigo e sagrado é o Rig Vedas. Veda significa saber e conhecimento. Os Vedas podem ser divididos em duas grandes partes: o Shruti, que são os ouvidos, e o Shirita, que são os lembrados. A Torá, o judaísmo. A Torá é o livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. Na Torá é contada a história do povo judeu e nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança de Deus. O Alcorão, o islamismo. O Alcorão é o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da palavra ou a palavra de Deus. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, que a gente tem o exemplo de Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Portanto, para os muçulmanos, somente o Alcorão expressa sem falhas a palavra de Deus. Bíblia e cristianismo. A Bíblia não é o único livro, a Bíblia não é o único livro, e sim uma coletânea. 73 livros para os católicos, 66 livros para os evangélicos ou protestantes. O livro dos espíritas. Os espíritas chamam seus livros sagrados sim de livros que servem para o estudo e aperfeiçoamento individual. Podemos citar 5 obras básicas escritas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médios, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, em 1868. O Livro de Mórmon, Religião de Mórmons. O Livro de Mórmon foi escrito na América do Norte em 1823 por Joseph Smith, que recebeu a missão do anjo Maroni de traduzir um livro que se achava escondido escrito em placas de ouro. Joseph Smith levou praticamente 10 anos para decifrar e traduzir esses manuscritos, que hoje é conhecido como o Livro Mórmon, escritura seguida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, pessoal, é o seguinte, essa religião mórmon, ela
é uma das religiões chamadas neocristãs ou paracristãs. Por quê? Ela tem outro livro sagrado. Ela é uma religião cristã, porém ela tem outro livro sagrado que é o chamado livro Mórmon. Outra religião que também tem outro livro sagrado e usa também a Bíblia é a Igreja Adventista. Temos também o exemplo da Testemunha de Jeová, que tem um livro chamado Sentinela. Os seguidores são conhecidos como os mormons e acreditam que sua Bíblia seja o livro seguinte após o Testamento. A devoção ao livro é a garantia da salvação no juízo final. Livro sagrado para os budistas. Tripitaka. Sabemos que o Buda não deixou nada escrito, pois seus ensinamentos eram feitos somente pela oralidade, ou seja, de forma falada. Após a sua morte, seus seguidores passaram a transcrever suas ideias em textos escritos. Por isso, no budismo encontramos diversos escritos inspirados nos ensinamentos de Buda. Para alguns budistas, um dos livros mais representativos é o chamado Dhammapada, pois apresenta os ensinamentos de vida transmitidos por Buda. Algumas frases importantes do budismo: não há ferimento mais grave do que aquele feito por um falso amigo. Quando você guarda rancor, só está causado por dor a você mesmo. A outra pessoa provavelmente não quer nem saber. Ninguém viverá verdadeiramente em paz se continuar guardando sentimentos ruins dentro de si. Nada vale uma mentira. Ela pode até te salvar de uma situação delicada agora, mas irá te magoar muito no futuro. A mudança é dolorosa, mas necessária. Você encontrará a felicidade se souber se adaptar a ela. Seja gentil consigo mesma e trate a si como gosta de tratar as pessoas. Bom, minha gente, eu separei aqui algumas frases do budismo. Nós percebemos que o budismo ele é mais uma filosofia de vida do que propriamente uma religião, certo? Ele não tem um transcendente, eles não acreditam em um Deus, embora que acreditem em reencarnação, mas eles não seguem um Deus. Pois é isso, pessoal. Vou colocar lá no grupo, certo? Colocar aqui no YouTube, vou colocar lá no grupo e qualquer dúvida é só vocês estarem entrando em contato comigo, beleza? Depois que vocês assistirem o vídeo.